Gente, ao meu lado já está o Alan Gani, nosso analista de economia. Isso porque a gente teve, o Eliseu dizia ali, Gani, que o processo de guerra continua. Tivemos a informação de um bombardeio na porta da prisão de Evin, que é uma prisão muito conhecida lá em Teherã, por abrigar presos políticos. Além disso, guarda revolucionária também. Então, ao que parece, Israel vai tentando minar um pouco o regime do Ayatollah Ali Khamenei. Por outro lado, a questão do fechamento do Estreito de Hormuz, imagino que mexa com os mercados, né, Gani? Porque lá na Ásia, ações caíram e a gente tem o petróleo em elevação, como já noticiamos por aqui. Exatamente. Bom dia a toda a nossa audiência. O petróleo chegou a bater 4%, depois arrefeceu a queda para 2%. As bolsas operam no negativo, né, na Ásia, na Europa, e os futuros nos Estados Unidos, o mercado ainda não abriu por lá, mas indicam também uma queda. Agora, a gente esperava uma queda mais acentuada, tanto da bolsa, como também uma alta mais forte do petróleo. O que não ocorreu, Nonato, provavelmente porque os investidores eles estão bastante cautelosos e apreensivos em relação à escalada do conflito, ou seja, precisando de mais informações para montarem as suas posições de compra ou de venda de ativos. Mas toda essa questão do Estreito de Hormuz, ela é uma questão vital. 20% do petróleo do mundo passa por esta região, e se a gente tiver um choque do petróleo, uma paralisação de produção e distribuição, isso significa aumento da inflação mundial, inclusive aumento da inflação nos Estados Unidos, o que cria um problema para Donald Trump justificar esta guerra para a sua base. Diga-se de passagem, a base de Donald Trump está bastante dividida em relação a este conflito. Pois é, a gente segue no tema porque o professor Marcos Vinícius de Freitas e a Deise Ciocari estão com a gente nessa manhã. Professor Marcos, essa situação do Trump, para explicar para a sua base e também internamente, hoje ele tem uma reunião importante, Eliseu trazia agora há pouco, é outro processo que a gente tem que acompanhar de perto, à medida em que era uma promessa de campanha não entrar no conflito, e a gente já observou que os Estados Unidos entraram e tem uma série de consequências, professor. O presidente Trump vai ter aí algumas dificuldades adiante, né? Porque se nós olharmos para a situação, a gente pode ter aí a necessidade de uma segunda intervenção. E isso geraria para ele a dificuldade de pedir autorização para o Congresso, porque aí já deixa de ser uma operação e passa a ser uma guerra, e somente o Congresso americano, pela Constituição, poderia fazer isso. Agora, o impacto que a gente observa é que qualquer mudança no mercado global, hoje em dia, em razão da integração das cadeias produtivas, do comércio internacional e da própria globalização, o que nós vemos é que o mundo está integrado e onde você aperta num lugar tem um reflexo no outro, não é? Então, o Gani comentou a respeito do impacto inflacionário nos Estados Unidos, resultante do aumento do petróleo, mas nós não podemos esquecer que isso tem um impacto em todas as coisas que nós pudermos pensar, não é? Até do fertilizante que é utilizado, as pílulas que nós consumimos, tudo isso é afetado pela alteração no preço do petróleo. E todo mundo repassa isso, não é? Se a China é afetada por isso, ela vai necessariamente ter de repassar isso. E como a gente vive num cenário de guerra comercial global, isso vai tornando a situação cada vez mais complexa, no sentido de que nós não temos aí alternativas para enfrentar esses problemas de disrupção de uma maneira que seja economicamente tranquila. Então, este que é o grande desafio que essa guerra impõe ao mundo inteiro. Deixa eu chamar a Deise Ciocari também para a gente entender todo esse processo envolvendo, né, o conflito no Oriente Médio, e até que ponto, Deise, na sua avaliação, Donald Trump pode ser, então, de fato, cobrado pela sociedade americana à medida em que temos aí aumento do petróleo, possibilidade de aumento nos preços também. Ele teria, na sua avaliação, se arriscado com essa entrada mais incisiva na guerra?
Olha, Soraya, teria se arriscado, sim, mas a gente até comentava sobre isso aqui na semana passada, né? Os Estados Unidos, eles são aquele país que dificilmente ficam fora de uma guerra, né? Seria curioso a gente ver os Estados Unidos fora desse conflito pela primeira vez, mas fato é que o que a gente vê agora é que o preço do petróleo ele vai subir, né? O dólar vai oscilar e o mercado vai ver esses ativos emergentes também sendo cobrados, né? Como aqui no Brasil, que a gente vai ter essa oscilação, né? Mas fato é que o presidente americano ele deve ser cobrado e aqui nos Estados Unidos a gente não vai ver um movimento diferente não, Soraya. Por que eu digo isso? Porque o Brasil está vendo toda essa oscilação, todo esse movimento acontecendo, mas a nossa política externa ela não se prepara para isso, né? Os americanos eles já estavam nessa reação desde que o presidente assumiu, desde que esse conflito entre Irã e Israel começou, mas eles já estavam se preparando para esse movimento. Os brasileiros aqui, o Palácio do Planalto estava vendo essa reação acontecendo, mas a gente não se prepara. A gente estava sempre falando aqui das reações do Donald Trump, que a gente não se preparava para se movimentar em relação aos gargalos, e é o mesmo movimento que a gente tem agora, né? Então, essa reação do Donald Trump em relação ao Irã e a Israel vai ter consequências no Brasil, mas a nossa política externa ela não se movimenta para preencher esses gargalos. Alan Gani, vamos falar da parte econômica nessa história toda, à medida em que você trouxe aí informações sobre as ações na Ásia, preço do petróleo também subindo, e se esse conflito se prolongar, a gente até comentava aqui fora do ar que a tendência é essa por parte dos analistas internacionais e daquilo que a gente está vendo colocado na mesa de discussão. Isso pode ter impactos fortes aqui na nossa economia, que já não andava tão bem, Gani? Pode sim, com certeza. Bom, primeiro porque pode ter uma alta do dólar, né? Num cenário de aversão ao risco, por mais que os Estados Unidos estejam envolvidos diretamente na guerra, né, neste conflito, o que pode acontecer é que todo mundo corre para o dólar, o mundo inteiro corre para o dólar, inclusive o dólar, né, o DXY, que é o índice dólar perante várias moedas internacionais, opera em alta, devido a uma aversão ao risco, né? O investidor ele corre também para títulos de curto prazo da dívida norte-americana. Então, subindo o dólar significa que pega na nossa inflação aqui, na medida em que nos processos produtivos industriais há componentes importados, há matérias-primas cotadas em dólar. Portanto, sobe a inflação. Além disso, o que acontece também, né? Com o aumento do petróleo, como o próprio professor Marcos Vinícius trouxe anteriormente, o petróleo é um insumo que é utilizado não apenas, né, para a gasolina ou para a produção de óleo diesel, mas para diversos insumos industriais, né? Então, quando a gente toma lá um medicamento, aquela cápsula ali tem petróleo, o plástico é petróleo. Então, há um aumento generalizado nos preços. Então, significa que pega aqui em cheio na nossa inflação, o que é um problema, porque é justamente, Nonato, o calcanhar de Aquiles do governo federal, né? Uma parte da impopularidade do governo é justificar esta inflação alta e persistente. Com uma alta do dólar combinada com uma alta do petróleo, com certeza aumentaria a inflação. Aumentando a inflação, dificulta também o trabalho do Banco Central. Taxa Selic, semana passada, foi para 15%. Coloca também o Brasil num patamar extremamente restritivo em termos de atividade econômica. O juro é algo bastante importante para impulsionar a economia. Mas aí uma combinação de inflação elevada e taxas de juros elevadas, evidentemente que leva o país a um cenário de não crescimento e, por outro lado, com inflação.